Alan Watts, Things and Thinks, Coisas e Pensamentos, tradução livre. De acordo com a maneira que vemos, separamos as coisas do mundo. É interessante como a própria palavra coisa em inglês, thing, é muito parecida com a palavra pensar, think, porque dividir o mundo em pedaços é a maneira que pensamos o mundo. Nós decompomos o que chamamos mundo material em objetos e atribuímos a esses objetos a palavra substantivos. Então, o mundo da ação nós decompomos em eventos e atribuímos a esses eventos a palavra verbos. Mas coisas e eventos são fundamentalmente uma maneira de dividir nosso mundo complexo de forma que possamos pensar sobre ele. Porque, veja, nosso mundo natural é bastante complexo, sinuoso, como o contorno das árvores, das montanhas e como as nuvens. Temos que encontrar uma maneira de dar sentido a ele e de explicá-lo. Na astronomia, por exemplo, associamos certos grupos de estrelas a imagens conhecidas, como constelação de Leão. Isso é fundamentalmente uma projeção de ideias a partir da nossa própria mente em direção à natureza. A natureza terá todos os tipos de projeções diferentes, e nenhuma projeção é necessariamente a certa. Essas projeções funcionam para nós enquanto concordarmos sobre elas, isto é, contanto que estejamos obedecendo à convenção. E na filosofia hindu, a palavra fundamental para esse tipo de coisa é o termo sânscrito Maya. Essa palavra vem da raiz ma. E essa sílaba ma está também na base de todo tipo de palavras que usamos em nossa própria linguagem. É a base, por exemplo, de matter, matéria, ou mother, mãe, e também matrix, matriz, ou metric, medida. Porque o significado fundamental da raiz ma é medir. Então funciona mais ou menos assim. O mundo natural, sendo basicamente composto de formas sinuosas, é muito difícil de pôr em palavras ou de falar a respeito. Uma linha tortuosa, por exemplo, é muito difícil descrever para que você possa entender sem olhar para ela, de maneira que possa reproduzi-la num papel à sua frente. Quando você pode olhar para a linha, pode vê-la de uma só vez. Mas não basta sermos capazes de ver as coisas, queremos ser capazes de falar sobre elas, queremos ser capazes de descrevê-las com exatidão, de maneira que possamos controlá-las e lidar com elas. Suponha que há um território no mapa e você pode querer mostrar a alguém um ponto exato no mapa para qual essa pessoa deva ir. Você teria que ser bem mais preciso do que ter uma ideia geral somente de olhar para o percurso. Então introduziu-se a ideia de Maya, essencialmente criando-se uma matriz de linhas cruzadas, num padrão muito formal e simples, e no momento que fazemos isso, torna-se de fato muito fácil falar desse percurso tortuoso, porque podemos numerar todos os quadradinhos na horizontal e na vertical, e podemos indicar os pontos exatos nesta grade por onde a linha passa. Numerando esses pontos um depois do outro, podemos dar uma descrição acurada da maneira como a linha se move. O que fazemos assim
é criar um modelo muito abstrato da maneira que essa linha, o percurso, se comporta. Estamos partindo o percurso em pequenos pedaços, quando de fato ele não é um monte de pequenos pedaços, mas uma linha contínua. Mas tratando dessa forma, como se fossem pequenos pedaços, nós estamos medindo esse percurso. Estamos fazendo Maya. E essa matriz de linhas cruzadas é Maya, da mesma maneira que a ideia da constelação de Leão no céu é Maya. É uma maneira de projetar. A matriz quadriculada saiu de nossa mente e nós a projetamos sobre a natureza e dividimos a natureza em pedacinhos, para assim podermos facilmente falar a respeito e lidar com ela. Mas veja, isso tende a nos dar a impressão de que nosso mundo é um monte de pequenos pedaços e de que as coisas são realmente separadas umas das outras. É como se olhássemos para o mundo apenas com a visão central dos olhos, a visão focada, a que usamos para ler ou fazer trabalhos próximos. Mas se essa fosse a única maneira de olhar para as coisas, seria muito difícil dar sentido à vida, porque veríamos tudo em série, pedaço após pedaço após pedaço. Mas felizmente somos capazes de ampliar a visão e assimilar tudo de uma vez. E isso nos mostra todas as vantagens e desvantagens de olhar para as coisas da maneira que os hindus chamam Maya. Porque se fosse esse o único jeito que tivéssemos de olhar para as coisas, nós só seríamos capazes de entender uma coisa de cada vez. E nosso mundo não é só uma coisa acontecendo depois da outra no tempo. Nosso mundo é um volume enorme, uma grande vastidão onde todas as coisas estão acontecendo juntas, de uma só vez. Ser capaz de pensar nas coisas uma de cada vez é extraordinariamente útil, porque isso é o que nos habilita a ter a ciência, a ter o controle científico da natureza, a contar e medir coisas, a manejá-las e a prever seu comportamento no futuro. Mas colocar muita fé no pensamento tende a nos dar a impressão de que o mundo é feito de um monte de pedaços separados, e assim teremos uma abordagem da natureza pedaço por pedaço, uma visão particulada da vida. É útil, de fato, separar as coisas e classificá-las, mas no momento em que isso nos dá a impressão de que esses pequenos pedaços nos quais dividimos o mundo são real e inatamente separados uns dos outros, chegamos a uma confusão. O fundo e a figura são diferentes, mas são inseparáveis. Não se pode ver a figura sem o fundo. Da mesma forma, nós, como indivíduos, como seres separados, somos na verdade, inseparáveis de todo o ambiente natural no qual vivemos. Nós acontecemos juntos e não se pode ter um sem o outro. Em Maya, ou seja, no pensamento convencional, em termos daquele tipo de medição a que chamamos pensamento, nós podemos separar um do outro. Podemos falar de em cima como sendo diferente de embaixo. Podemos falar de uma coisa como separada das outras, mas na experiência real isso não pode ser feito. Assim como na realidade, aquela linha sinuosa era contínua e não uma série de pontos. Quando pensamos no mundo como sendo uma série de coisas desconexas e nós como uma delas, de forma que saímos em busca de coisas, ou então queremos que as coisas se adequem a nós, esquecemos tão facilmente que o sistema natural inteiro, nós inclusive,
está interconectado de toda maneira concebível. Não se pode simplesmente manipular a natureza sem causarem desequilíbrios imprevisíveis. Se não enxergarmos que nossa visão de separatividade do mundo está baseada num pensamento convencional que existe, por assim dizer, em nossa cabeça e não existe fora na realidade concreta, então seremos confundidos a seguir nossos pensamentos em vez de nossos sentidos. E isso não faz sentido.